Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, em que toda terça-feira à noite a gente responde os inscritos aqui do nosso canal. No programa de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre fase e polaridade, né? E o que você deve fazer quando você inverte o alto-falante. Eu gostaria de te pedir logo aí para se inscrever no meu canal, né, cara? Curte aí, comenta, porque é você quem motiva a gente a continuar fazendo esse programa. E eu comento bastante que eu acredito verdadeiramente no crescimento do nosso mercado a partir da informação. E a forma como eu tenho que contribuir com isso é deixando esse legado, né? Deixando essa informação registrada para que outras pessoas possam consultar e a gente ver esse mercado crescendo. Então, eu gostaria de verdadeiramente que você pudesse participar disso daí. O que acontece é que na quinta-feira passada, no meu programa de unboxing, eu desembalei um produto lá da Oversound e eu aproveitei para fazer medições, né? Com o falante normal e o falante invertido. Inclusive, eu vou deixar ele no card aqui em cima, caso você queira acessar e ver esse vídeo. Mas o que acontece é que eu recebi diversas perguntas de pessoas perguntando o que se faria com a fase ou com a polaridade, né? Alguns perguntaram fase, outros perguntaram polaridade quando a gente inverte o alto-falante. E é comum que gere essa confusão na cabeça da gente, e eu também tenho que admitir que por um bom tempo eu também fiquei falando que quando a gente inverte o alto-falante, coloca ele ao contrário, com o conjunto magnético para fora, a gente deveria inverter a fase do sistema. E veja bem, o conceito geral de fase no som, né, é quando a gente está relacionando o tempo. Quando a gente consegue colocar duas vias exatamente ao mesmo tempo, a gente está colocando elas em fase, tá? E uma rotação de fase em 180 graus é se porventura essas vias estiverem distanciadas, ou seja, um semicírculo da frequência que a gente estiver avaliando. Então veja bem, se eu estiver falando, por exemplo, de 100 Hz, né? Então eu pego a velocidade do som, que é 344, e divido por 100 Hz, nós teríamos algo em torno de 3,4 metros, ou seja, a frequência de 100 Hz tem 3,4 metros. A metade dela tem 1,75 metros. Então, se porventura eu estiver distanciando um falante do outro 1,75 metros, quer dizer que o primeiro vai ter o ciclo positivo, enquanto o outro vai depois emitir esse mesmo ciclo positivo distanciado 1,75 metros. Então, veja bem, eles estão fora de fase, porque quando o primeiro chegar próximo do segundo, ele vai estar entrando no 180, enquanto esse segundo vai estar com a fase positiva nascendo do zero. Então isso sim é uma mudança da fase em 180 graus. A mudança da polaridade é quando eu simplesmente tiro o positivo do negativo, troco de um lado para o outro o positivo do negativo e o meu falante inicia, né? Ele começa falando para frente ou ele começa falando para trás. E um adendo que eu gostaria de colocar aqui, tá? Falante, ele é bilateral. Ele toca alternado, tá? Então, ou seja, ele vai tocar igual, tanto para frente quanto para trás. Lá no vídeo do programa da Oversound, é claro que eu mostrei que nas altíssimas frequências ele tem uma mudança, mas teoricamente ele toca muito parecido para frente ou para trás. Então, ele é alternado. O que ele vai fazer na frente, ele vai fazer exatamente atrás. Então, independente de o meu falante começar a tocar assim, ou eu virar ele começar a tocar assim, ele gera basicamente o mesmo som, a mesma sonoridade. Agora, por que eu precisaria ou não mudar a polaridade? Porque se porventura esse falante precisar cruzar com a outra via, né, como você pode ver aqui nesse gráfico, imagina que no meio aqui a gente está falando em 100 Hz, em que eu tenho um falante de grave tocando a baixa e um falante de médio grave tocando a alta. Percebe que exatamente no 100 Hz, no meio, ambos tocam junto. Na parte baixa eu tenho um falante de grave sozinho e na parte alta o falante de médio sozinho. Mas na região de 100 Hz, ambos estão tocando junto. Então imagina o seguinte, né? Eu tenho um falante de grave lá, que ele tá invertido, mas eu mantive a minha polaridade normal, positivo e negativo. O que vai acontecer? Quando eu iniciar esse falante em câmera lenta, ele teoricamente vai tocar para dentro, para fora e ele começa a se mexer. Então, independente, ele tem um ciclo alternado, mas o início dele tocar é para dentro e depois para fora. E aí, porventura, tem um médio grave que vai fazer alta frequência, né, para a região mais alta. Quando eu ligo ele vai para frente e depois para trás e se mexe. Então, vendo aquele gráfico que a gente acabou de mostrar, o falante de baixa frequência, quando ele estiver tocando lá nas baixas, beleza, ele está sozinho tocando. Enquanto o falante de médio grave está lá na alta sozinho tocando. Agora, no momento em que ambos forem tocar junto, o meu médio ele vai iniciar para frente, enquanto o meu grave vai iniciar para trás. Então eles vão ter ciclos alternados. E isso gera um cancelamento, porque enquanto o médio está tentando gerar pressão sonora nos 100 Hz, o grave está tentando descomprimir, né? Está tentando fazer o ciclo negativo. Então, enquanto um fica com ciclo positivo, o outro fica com ciclo negativo, e isso gera um cancelamento. Mas o cancelamento acontece no ponto de crossover, que no nosso exemplo foi em 100 Hz.
Para cima, teoricamente, ele vai tocar igual, para baixo, né? O médio grave para cima toca igual, o grave para baixo também toca igual, mas no ponto de crossover a gente tem um cancelamento. Se o grave estiver sozinho e você mudar a polaridade, a sonoridade é exatamente a mesma, se ele não tiver nenhuma referência. O que é referência? A próxima via que vai estar junto com esse grave. Uma mudança de polaridade é quando você troca os terminais. A mudança de fase ela tem que estar sempre correlacionada com o tempo. Então, quando eu inverto um falante para frente ou para trás, o que posso fazer é a mudança da polaridade, e não necessariamente a da fase. Agora vem a pergunta que muita gente me fez, mas sempre que eu virar o falante, eu necessariamente tenho que trocar polaridade? E essa polaridade pode ser feita tanto no processador quanto na mudança do cabo positivo e negativo. É exatamente a mesma coisa. A resposta é, depende. É muito importante que você possa medir esse negócio acontecendo na prática, porque eu particularmente já peguei equipamentos em que ele internamente tinha uma mudança de polaridade. Eu já medi processadores em que você entrava com ciclo normal, ou seja, a fase estava zerada, o ciclo positivo e negativo era exatamente normal, né, iniciando no zero, e a saída dele estava invertido. Então o próprio equipamento tinha uma inversão. Assim como eu já peguei amplificadores que tinham essa característica também de mudança da polaridade. Então o sinal entrava normal e saía invertido. Então não existe necessariamente uma regra. É claro que se a gente estivesse falando do mesmo amplificador, todo o sistema estiver coerente, quando eu inverto meu falante, é interessante que eu mude a polaridade para que ele inicie o ciclo junto com o médio, porque se eu não mudar, no ponto de crossover eles vão tocar o contrário. Mas você tem que conferir, né? Porque se tiver uma mudança lá dentro do amplificador, a gente não tem como checar isso. De que maneira você poderia checar sem ter equipamentos? Se você estiver cruzando o seu grave e o seu médio, por exemplo, em 100 Hz, gere uma frequência fixa de 100 Hz, coloque naquela região e mude a polaridade de um deles. Se porventura essa frequência fixa diminuir a intensidade, quer dizer que eles estão tendo troca de polaridade e está tendo cancelamento no ponto de crossover. Se porventura então esse sinal aumentar, quer dizer que aí aquele ponto é onde está tendo o acoplamento ideal, né, em termos de polaridade entre eles, e está tendo ganho no ponto de crossover. Se você tem um RTA, claro, o ideal é que você possa medir e ver o que acontece com a curva de resposta. Beleza? Espero que eu tenha atendido as tuas perguntas. Geralmente a gente faz muito mais respostas aqui, mas eu quero fazer vídeos mais curtos, porque eu tenho certeza que aí sim a gente consegue fazer com que todo mundo assista e eu não estou aqui para ocupar muito do teu tempo, beleza? Mas mais uma vez eu gostaria de te pedir então, se inscreve aí no canal, né, cara? Participa. É muito importante aí para nos dar combustível e continuar fazendo esse trabalho aqui para você, beleza? Te espero então na quinta-feira para o programa de Unbox e nas terça-feiras para o programa de resposta com frequência. Um grande abraço e até depois.